Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos chegando na sua casa com mais um contraponto. Depois de uma semana de folia, reativamos aqui as nossas atividades, quer dizer, não eu de folia, né? Eu falo a população em si. Reativamos aqui o nosso contraponto e hoje recebendo o nosso jornalista e comentarista Vladimir Cavalcante e o empresário e advogado Gabriel Santos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação e sempre deferência em abdicar aí parte da agenda em prol aí dos nossos telespectadores que nos acompanham aqui na Teresópolis TV e na nossa TV. Muito obrigado aí pelo carinho aí de vocês. Amigo Vladimir Cavalcante, como é que foi de carnaval, meu amigo? Você que, né, acabou rompendo aí o tendão antes da folia, deu tempo de repousar para cair na avenida? Olha, boa pergunta, Denner. Eu saí aproveitando a oportunidade que Deus me deu, né? Tudo vem de Deus, não tem jeito. Coisas boas, coisas ruins. Deus também é cruel. Se você tiver sorte, envelhece. Se tiver azar, morre antes. Se tiver sorte, tem barba branca. É. E aí, eu não saí, diante das circunstâncias, eu fiquei pensando, pô, eu vou sair de Saci Pererê, né? Eu saí de Saci Pererê, mas aí não, o Carlinhos Brown não me emprestou a touquinha vermelha a tempo, né? Hoje eu estou de Saci Pererê aqui com vocês, então, mas eu saí de Mula Manca Portelense. Então, eu fui ao baile no Bangu Atlético Clube, no pré-carnaval, foi a única coisa que eu pude fazer nesse carnaval presencialmente, transmitindo o baile, que é um baile dos antigos carnavais, como nos velhos tempos, com fantasias. Aproveitei e fui de Mula Manca, meu irmão. Foi um sucesso absoluto. Fiquei num camarote que eu já quero convidar vocês para o próximo, que é um camarote que eu inaugurei, um camarote de imprensa em Bangu. Eu acho que é importante Bangu ter um camarote de imprensa para receber a imprensa, né? Afinal de contas, é a imprensa que divulga o carnaval, né? Então, depois eu fiquei em casa, né, com uma televisão de 75 polegadas, que está aqui atrás de mim, assistindo os 4 dias de carnaval e fazendo as minhas avaliações costumeiras. Escrevi bastante sobre o carnaval. Tem um texto inédito, que eu não sei se eu posso até aproveitar o dia de hoje já para fazer a antecipação do título, pelo menos. O título que vai ao ar na terça-feira de carnaval, quando o julgamento das escolas será consumado, é O Herê Ganhou do Exu. Então, só para vocês entenderem como é que foi meu carnaval, já estou antecipando aí a próxima etapa, que é a etapa de terça-feira, onde nós vamos acompanhar, vamos fazer um bolão entre amigos, assim, uma coisa só para brincar, não rola grana, para saber quem serão as ganhadoras, quem vai para o desfile das campeãs no próximo final de semana aqui no Rio de Janeiro. Mas os hereis, eles na realidade são mais levados que os Exus, né? Essa é a grande verdade. Gabriel Santos, e você, como é que foi aí de carnaval, doutor? Então, o carnaval foi um momento bom para dar uma relaxada, dar uma quebra na rotina, mas durante a noite consegui acompanhar os desfiles. Lamento até pelo triste ocorrido com a menina, uma coisa muito assim decepcionante com um evento desse porte no Rio de Janeiro volte a ter vítimas fatais pela irresponsabilidade, pela falta de gestão de um momento que deveria ser de lazer, deveria ser para todos aproveitarem de congraçamento entre as escolas e ver novamente se tornar motivo de páginas policiais é uma vergonha para o Estado e para o município do Rio de Janeiro. Realmente é de se lamentar, mas de se lamentar mesmo, né? No fundo, eu sei que as nossas autoridades acabam sendo aí responsabilizadas, né? E tendo culpa do ocorrido, mas é de se lamentar uma menina daquela ter, né, uma mãe como ela tinha, né? Porque a maior responsabilidade era da mãe que estava, né, na esquina tomando lá a sua cevada. Essa é a grande verdade. Meu amigo Gabriel Santos e meu amigo Vladimir Cavalcante.
Não poderíamos deixar de hoje comentar aqui no Contraponto essa decisão aí do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro no que tange à questão do deputado Daniel Silveira, por um acaso vizinho da cidade de Teresópolis, ele que é petropolitano. Pois bem, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, condenou o deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, supostamente por ele ter atentado contra a democracia, que, diga-se, é um termo bastante genérico. Né? Eu não sou advogado, o Gabriel Santos é advogado, pode falar um pouco melhor, mas é em busca, né, lá nas minhas pesquisas na Constituição, no Código Penal, eu não achei nada, nenhum artigo que falasse no sentido. Mas, por falar em sentido, o então general, o Bob Jeff, né, o Roberto Jefferson, o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, questiona o presidente Jair Bolsonaro, já que ele dá um indulto lá de perdão, né, ao Daniel Silveira, ele também agora quer perdão. E ele pede também para que o presidente dê perdão ao Zé Trovão, né, quando então teve que ficar foragido pela manifestação dos caminhoneiros. Vladimir Cavalcante, e aí? O Bob Jeff, o Zé Trovão e a atitude do Bolsonaro em dar perdão ao Daniel Silveira, você concorda? Eu acho que está dentro do jogo que a gente vem vivendo no mundo, né? Se você pensar, por exemplo, o caso do Natal recente, não faz tanto tempo, eu não preciso ir muito longe na história, né? O indulto de Natal do Temer. Foi um caso que chamou a atenção daqueles que estão fazendo a observação da cena política. Então, o indulto é um instrumento jurídico que nós vimos naquele momento, no caso brasileiro, ser aplicado, ser utilizado. Nos Estados Unidos, houve perdão, né, para algumas pessoas que eram ali da corte trumpiana. Né? Então, o cara tem o poder na mão, ele faz uso desse poder e vai lidando com as brechas que existem à sua disposição. Eu, particularmente, quero ir a um ponto anterior ao perdão e ao indulto, que envolve basicamente o problema que localizo na Constituição brasileira. E desde a época aí de Teresópolis, Demerval veio tentando trazer esse assunto à nossa baila. São 3 questões que, para mim, sem elas, a democracia plena ainda não foi implementada em qualquer lugar do mundo, não apenas no Brasil. A primeira são os resquícios da ditadura militar e essa coisa de que há um presidencialismo forte. Né? Então, essa ideia de um presidencialismo forte, à la Putinho na Rússia, né? O Putinho, meu xará, o Vladimir Putinho, enfim, é um exemplo clássico de um poder absoluto nas mãos de um presidente forte. Então, acho que todo presidente, quando chega lá, ele quer ter esse poder absoluto, esse poder quase de um czar, de um rei. E as medidas provisórias e os decretos-leis na Constituição foram negociados para tratar de situações de exceção que viraram regra. Então, o cara pode fazer 20 mil decretos-leis, 40 mil medidas provisórias numa gestão. Estou exagerando um pouco, mas para demonstrar que, dessa maneira, você enfraquece a relação de balanceamento entre poderes. Decreto-lei e medida provisória são coisas que eu abomino, porque, para mim, elas são resquícios de períodos ditatoriais em todos os lugares do planeta. O cara que tem o poder do decreto, ele destrói o Congresso Nacional de qualquer país. Né? E aí você perde esse equilíbrio entre os 3 poderes. Né? A outra questão é a questão realmente que eu chamo de impunidade parlamentar, que, para mim, na época em que existia a ditadura militar, a imunidade ela fazia sentido porque ela tratava de um aspecto que era a proteção do político, da pessoa, da figura política, que poderia ser perseguida, até morta, e assassinada pelo poder
militar da época que não gostava de ter lá a oposição. Muito bem, ela foi implementada na Constituição que nós hoje vivemos e ela se transformou numa reserva moral para a impunidade de uma bandidagem que está aí correndo atrás, basicamente, desse lugar ao sol. Eu digo sempre, se Pablo Escobar fosse brasileiro, ele teria sido presidente da República ad eterno. Ele se eternizaria como presidente da República nesse país. Eu disse isso a uma colombiana que levei quando esteve aqui no Rio de Janeiro, lá na Lapa. E repito aqui para vocês, para mim esse é meu pensamento. O indulto é apenas digamos assim, a cereja do bolo desses instrumentos aí que estão na mão de um executivo que pode fazer qualquer coisa nesse país. É o que eu penso e acho que a gente precisa trabalhar para que tenhamos, dentro do Congresso Nacional e também nas instituições jurídicas, esse grau de consciência das mudanças que nós precisamos fazer para proteger a democracia. Maravilha. Você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto, né? Você ouviu aí nosso amigo jornalista e comentarista também, Vladimir, que é escritor. Você ouviu a opinião do Vladimir. Logo após o nosso intervalo comercial, nós vamos aqui ouvir a fala do doutor Gabriel Santos. Qual é a opinião dele com relação aí a esse episódio do Daniel Silveira, né, que acabou recebendo o perdão do presidente Jair Bolsonaro e tumultuando, né, porque quantos outros também querem perdão, né, assim como o Daniel teve. Né? Então, daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, a opinião do doutor Gabriel Santos. Você que está chegando aqui na nossa emissora, na Teresópolis TV Canal 13, estamos seguindo aí com o segundo bloco do Contraponto e hoje recebendo o empresário e advogado Gabriel Santos e o nosso amigo jornalista, né, e historiador Vladimir Cavalcante. Gabriel, qual é a sua opinião com relação ao caso aí do ex-deputado Daniel Silveira? Então, esse caso já começou todo errado da própria postura do então deputado, piorou com a postura do Alexandre de Moraes, de vítima e julgador ao mesmo tempo. Então, já foi uma situação bastante estranha e que levantou bastante crítica, tanto do meio jurídico como da sociedade como um todo. E agora, fechando com chave de ouro essa lambança que é esse caso, veio o indulto do presidente Bolsonaro sem que tivesse ocorrido o trânsito em julgado ainda do processo do Daniel Silveira, porque o Bolsonaro tem sim direito de dar um indulto, foram diversos presidentes que deram. Na época dos governos do PT, o indulto era menos pessoal, então envolvia crimes não hediondos e de uma maneira bem abrangente para toda a sociedade, então você tinha cumprido uma certa parte da sua pena e você sim receberia o indulto. O indulto é um instrumento até de desafogar o nosso sistema penitenciário, que é altamente abarrotado, e tem muitas pessoas que estão ali e já preenchem certos requisitos e poderiam sim sair no indulto. Enquanto estagiário, na época que eu fazia faculdade de Direito ainda, eu tive a oportunidade de trabalhar na CPMA, que é Central de Penas e Medidas Alternativas. E quando você dava essa notícia que aquela pessoa tinha recebido o indulto e que não precisaria mais cumprir o restante da pena, era muito assim emocionante ver a fisionomia de alguns. Na época que eu estava estagiando lá ainda, eu peguei alguns indultos da época do governo da Dilma, e quando veio o governo Temer, ele passou a mudar um pouco a característica do indulto, deu uma característica mais militar assim para os indultos, então passaram somente militares a receberem esse benefício, e agora no Bolsonaro ele retomou um indulto personalíssimo, que é exclusivamente para uma pessoa, quem já tinha feito algo parecido com isso foi o Getúlio, que em 1934, salvo engano, deu indulto para os 3 irmãos Grace, que haviam se metido numa briga com outro lutador de jiu-jitsu na rua, que criticava bastante os torneios realizados por eles. E aí o Getúlio, atendendo o clamor popular e atendendo a pedido de 5 ministros seus, foi e deu indulto para os 3 irmãos que haviam recebido uma pena de 2 anos e 8 meses.
Só que o Getúlio esperou o trânsito em julgado do processo, coisa que agora o Bolsonaro não fez e que provavelmente, se o Supremo for discutir esse indulto, vai ser nesse sentido, de que o presidente pode sim, tem liberdade para dar o indulto, ainda que, na visão de muitos, isso seja imoral, ilegal não é, só que não poderia ter dado nesse momento, teria que ter esperado o trânsito em julgado do processo para aí sim conceder o perdão ao Daniel. Lembrando que esse perdão que o Bolsonaro concede vai ser em relação à pena dele, mas que os efeitos da lei da ficha limpa e os demais, ele continua tendo que arcar com eles. Vladimir Cavalcante, é muito boa a fala do doutor Gabriel, né? Mas o que é espantoso nesse processo, Vladimir, é que o ministro, né, assim, o Gabriel chegou a tocar nesse assunto, é que o ministro relator do caso é simultaneamente vítima, juiz e acusador. Talvez, na realidade, seja o primeiro caso na justiça brasileira em que um juiz abre um processo contra quem o ofendeu e julga a sua própria ação. O caso é até impressionante. Eu não tenho, né, ciência do tal fato ter ocorrido lá atrás, na época do regime militar. Regime esse que você viveu através das histórias do seu amado pai, Vladimir Cavalcante. Intensamente, né? Intensamente. Você sabe, o meu pai, não é segredo para ninguém, era uma figura que primeiro foi caçado na aeronáutica, apesar dele ser capitão da aeronáutica reformado, ele passou quase 50 anos na justiça lutando para readquirir os seus direitos, porque o partido ao qual ele estava integrado na época foi colocado na clandestinidade, né? O Partido Comunista Brasileiro teve esse momento, então, primeiro, cassação. A segunda, quando era funcionário da Petrobras, da refinaria Duque de Caxias, ele simplesmente foi convidado a sair por aí fugido, né? Queimando livros, enterrando livros, jogando livros na lata do lixo do vizinho, para que a gente pudesse, pelo menos, ter oportunidade de comemorar o aniversário dele décadas depois. Então, é uma história que a gente viveu, não é uma teoria adquirida em livros, né? A ditadura existiu, ela foi persecutória, ela foi inquiritória e ela foi eliminatória. Ela eliminou pessoas no país, né? É uma coisa que a gente negar esse fato é praticamente dizer assim: Vladimir, você não existe, você não nasceu e você não se chama Vladimir Cavalcante, né? Eu estou aqui como alguém que precisa estabelecer essa condição existencial, né? Eu sei que aí em Teresópolis muitos acham que eu nunca existi, né? Nas minhas rodas de redes sociais, eu me lembro que tinha um rapaz aí do PT lá num grupo que até me eliminou, até o dia que o nosso amigo em comum lá do Higino, que era amigo da turma dos Gracies, né? Ele me convidou para um jantar e eu fui de surpresa, apareci lá, ficaram todos: você existe, Vladimir. Caramba, eu achava que você era um robô, eu achava que você era um fake, né? Não, eu existo. Estou aqui, nasci. Fui escoltado pela Polícia do Exército durante a minha infância, né? Bebezinho no colo. O Vladimir está aqui, a mãe dele quer falar com ele e tal. Aí a polícia foi lá, pá, com aqueles fuzis, com aqueles carros. Fui vigiado, fui um cara muito protegido pela Polícia do Exército. Quero agradecer, inclusive, né? Hoje sou sócio do clube da Vila Militar, moro aqui do lado da Vila Militar, estou acampado aqui desde as Olimpíadas, então esse assunto, para mim, é um assunto tranquilo. Tenho vários amigos militares. Agora, eu não posso concordar com a ditadura, com a normatização, com a Inquisição. O STF não pode ser realmente um estabelecimento inquisitório. Nós já vivemos isso na época medieval. Nós temos que dar uma equalizada nessa brincadeira toda, né? É claro, sem tocar fogo. Eu estive na Colômbia, na Praça dos Poderes, e vi lá, quando o Pablo Escobar entrou, todo mundo sabe, e tocou fogo lá nos juízes todos. Eu acho que isso aí é um ato que precisa ser, no mínimo, condenado e penalizado. Sim, sim. Então, ponto. Agora,
A justiça ela tem um trâmite de relacionamento com a sociedade. Nós também não podemos, né, julgar em causa própria. Poxa, convenhamos, né? Está fora do que rege as coisas que o Gabriel Santos sabe melhor do que eu. Não estou aqui para falar sobre isso, até porque temos uma pessoa qualificada que pode explicar melhor isso para a sociedade, né? A lei, sem a lei, é barbárie, tá? A gente vai para um campo e o estupro vai poder rolar. Pô, passou aqui de mini saia, eu vou passar o cerol e dane-se. Eu vou matar porque eu não gostei de fulano. Então, essa sociedade que está sendo construída por um certo padrão discursivo que vem se insuflando no Brasil não é uma boa sociedade, não combina, inclusive, com as nossas tradições pacíficas. Eu vejo um povo mais pacífico do que o brasileiro lá na Malásia, sabe? Por ali você encontra, porque tem uma diversidade, as pessoas convivem, tem muitas religiões, tem muitos comportamentos e elas coabitam entre si. O Brasil já foi um lugar melhor nesse sentido, da coabitação, da tolerância, da convivência. Nós, nos últimos anos, caminhamos por uma radicalização. Essa radicalização, quem puxou o barco dessa radicalização, não vou falar o nome, né? Quem quiser que coloque a toquinha, valeu? Mas ela está acontecendo, né? A gente está assistindo. Tem um limite. A justiça é importante nesse sentido. Só que se ela não é exercida, se ela não é cumprida, se há impunidade, a credibilidade dela também vai para o chão, vai para o buraco. Aí a população acha que pode fazer tudo. A liderança é muito importante nesse sentido. Se não houver uma liderança que dê o exemplo, e eu acho que esse lance de liderar pelo exemplo, por favor, comecem a pensar sobre isso na política. Eu acho que é bom a gente ter bons exemplos. Lideranças políticas podem mudar o rumo das coisas através do exemplo. Não adianta só o discurso. O discurso é legal, beleza, mas vamos para o exemplo, vamos praticar coisas melhores. Falar em coisas melhores, Vladimir Cavalcante, o carnaval, né, que terminou esse início de semana do contraponto, e o que chamou a atenção não foi nem tanto o carnaval carioca, porque já era de se esperar que o carnaval carioca realmente fosse melhor do que o nosso último carnaval, né? As escolas vieram de forma muito mais... a vontade era tamanha de entrar na avenida e fazer o que fizeram durante o período do carnaval, apesar dos incidentes que acabaram acontecendo aí durante o período de desfile. Inclusive, o Gabriel falou da menina que veio a falecer, né? Teve primeiramente sua perna amputada, e ruim, né, para a família, porque teve que fazer 2 sepultamentos. Primeiro da perna, né, porque teve que amputar e, por sua vez, teve que... Né, a perna não ficou ali, ela teve que ser enterrada, e depois o sepultamento da menina. Enfim, no Carnaval do Rio de Janeiro tivemos outro problema, que foi o desfile das escolas mirins, né? A Guarda Municipal do Rio de Janeiro e a Prefeitura não se prepararam, né? E não a Liesa, né? A liga responsável pelas escolas mirins, que teve que ficar controlando lá o trânsito, né? Para que os carros alegóricos pudessem entrar no sambódromo. Mas já lá em São Paulo, Vladimir Cavalcante, você que é apaixonado também pelo samba, né? Uhum. A escola, se não me falha a memória, foi a Rosas de Ouro, né? Isso mesmo, foi a Rosas de Ouro que acabou teve ali no momento do desfile, um sósia do presidente Jair Bolsonaro, ele acabou se transformando em jacaré. E aí o presidente acabou tuitando, né, e disse o seguinte: que apresentação ruim, né, da Rosas de Ouro e esse meu sósia, meu Deus do céu. Mas eu quero saber a sua opinião, Vladimir Cavalcante, e a opinião também do nosso amigo, o doutor Gabriel Santos. Não sei se ele assistiu lá, né, o desfile de São Paulo, né, e o sósia do Jair Bolsonaro, né, se transformando em jacaré, que fala justamente sobre a vacina, né? E eu quero saber, né, se o Gabriel realmente achou também essa apresentação um tanto quanto ruim, assim como o Bolsonaro achou. Mas você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto,
Você quer saber a opinião do Gabriel Santos? Quer saber a opinião do Vladimir Cavalcante? Então não saia daí. Já já estamos de volta. Muito bem, estamos de volta. Você que está em casa nos acompanhando, se você quiser mandar a sua mensagem para a nossa equipe, né? Envie aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá bom? Já já vou passar aqui o número do nosso WhatsApp para você que está em casa. Quer dizer, já não, vou passar agora, né? Você que deixa eu botar só apenas aqui o óculos, aqui, Teresópolis TV, canal 13. Você vai mandar a sua mensagem para a nossa equipe. É muito fácil e muito simples, não tem mistério, tá bom? O código do operador é 21, né? Rio de Janeiro. E o nosso WhatsApp é 979 24 0013. Anotou aí? 979 24 0013. Você manda a sua mensagem para a nossa equipe, aí a equipe do Contraponto estará devolvendo aí a você a sua informação. Você pode mandar sugestão de participantes, né, para debaterem conosco aqui no Contraponto. Você pode mandar sugestão de pautas. Enfim, participe com a nossa equipe, tá legal? Muito bem, Gabriel Santos, você assistiu o desfile aí da Escola de Samba lá de São Paulo, a Rosas de Ouro, ou você não assistiu? Então, o que eu achei mais interessante nessa situação toda ali é que, além do Bolsonaro tomar a vacina e virar o jacaré, quem aplicou a vacina foi uma drag queen, que é outra categoria que o Bolsonaro critica, é outra categoria que o Bolsonaro tem problema. Então, a Rosas teve um talento muito grande de saber unir as duas coisas que sim são caras para o presidente da República, e a provocação acho que ainda ficou maior pelo fato de ser uma drag queen aplicando e ele se transformando em jacaré. Outro fator bem interessante que teve lá nos desfiles de São Paulo também foi o samba enredo da Gaviões. Não sei se vocês pegaram, que um do trechinho do samba falava assim: onde a democracia desse meu Brasil faça o amor falar mais alto que o fuzil. E é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um país plural, onde se coloque as pessoas em primeiro lugar, independente de qual é essa pessoa, se é um militar, se é um profissional da saúde, se é uma pessoa que está ali na rua precisando. É a população brasileira que precisa ficar em primeiro lugar, e essa população não tem raça, não tem cor, não tem classe social. É sim uma população que precisa do apoio dos governantes, e é isso, que o amor vença o militarismo, que o amor vença a crueldade, que o amor fale mais alto que o fuzil. E acho que essa foi uma das passagens mais interessantes que eu vi do Carnaval. Destacar também a Sabrina Sato, que foi a primeira pessoa na história do Carnaval que conseguiu desfilar seguidamente em São Paulo e no Rio. Ela desfilou pela Gaviões, fez todo um trajeto, veio para o Rio e conseguiu finalizar o desfile dela na Vila Isabel, já que ela é rainha das duas escolas. Realmente, a operação Sabrina Sato São Paulo Rio foi realmente uma operação profissional, né? O Vladimir, eu estava navegando no Twitter do presidente, e outra coisa que me chamou a atenção, né, lá no Twitter do presidente Jair Bolsonaro, é que ele tentou convencer aos seus seguidores que ele sempre defendeu a vacinação. Ele sempre defendeu a vacinação, Vladimir Cavalcante. Essa defesa é indefensável, né? Isso é pior do que o frango do goleiro do Botafogo desse fim de semana, irmão. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Eu acho que, assim, falando de carnaval, falando realmente daquilo que valeu nesse carnaval, né? Seria bom que nesse programa nós tivéssemos a exibição da Sabrina nas suas duas metamorfoses, né? Que ela é uma camaleoa, né? Ela não é um jacaré. Aquilo é uma camaleoa. Adapte-me, camaleoa. Adapte-me. Ô, coisa boa. Nada contra o carnaval lá de São Paulo, né? Mas que a Sabrina estava muito melhor no carnaval carioca, estava. Olha, eu sei que ela se sente mais à vontade. Há diferenças, né? Por exemplo, quando você olha para o carnaval de São Paulo, é complicado, porque é um carnaval de time de futebol. Então, a gente sabe a violência,
a Gaviões está de um lado, Palmeiras está do outro, então são escolas de samba que jamais poderão ter o nível de congraçamento que você vai encontrar num desfile como o da Grande Rio, aonde o par perfeito da Paola, que é a rainha, é só o Diogo Nogueira, que é portelense. Isso não vai acontecer em São Paulo pela forma como, historicamente, as escolas foram construídas. Não dá para comparar São Paulo com o Rio de Janeiro. Não dá para falar do samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Eu, recentemente, fiz uma reflexão de um texto que levei para a Universidade de Sorbonne, a convite do professor Michel Maffezoli, que esteve aí em Teresópolis, e eu tive o privilégio de conhecê-lo. E, nesse texto, falei muito de aspectos que eu acho que faltam hoje ao Carnaval. Grandes nomes do poder público foram impulsionadores do Carnaval do Rio de Janeiro, que foi copiado para o Brasil inteiro. Foi copiado até para o boi no Pará, né? No Maranhão, no Amazonas. Então, o Sambódromo é uma obra única. O Sambódromo envolveu um governo do Estado, um educador antropólogo e um gênio da arquitetura que simplesmente desenhou o projeto, juntamente com Le Corbusier, o maior arquiteto do século XX, projeto da ONU. Então, esse mesmo cara que o Brasil precisa lembrar é que trouxe de fora para dentro soluções que o Carnaval, na sua organização, não tinha. O Sambódromo foi copiado por São Paulo, está lá no Anhembi, beleza, copiaram relativamente bem, né? Mas a obra do Sambódromo, com a apoteose no Rio de Janeiro, é insuperável. Eu entendo que a Sabrina possa se sentir muito mais à vontade por aqui, com os bambas da Vila Isabel, até porque o Martinho da Vila foi o homenageado da escola, que havia caído para o grupo de acesso, que agora se chama de Grupo Ouro, né? E a vinda do Martinho nessa tentativa de resgatar a volúpia dessa escola é uma questão importante. Nós temos um escritor, compositor, que eu equiparo a um Bob Dylan. Mas cadê ele na Academia Brasileira de Letras, né? Nesse lugar fundado por Machado de Assis, que era negro? Por que não Martinho da Vila? Por que só Fernanda Montenegro? Então, eu acho que esse carnaval ele nos proporcionou uma variedade de reflexões que nós teríamos que ter aqui 10 programas para dar conta dela, de todo esse conjunto. Eu queria deixar, em relação ao carnaval, a minha homenagem à Viradouro, porque a Viradouro ela conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é interessante, né? Para quem gosta de criatividade. Ela rompeu com a barreira do som. Ela falou, já fui campeã no carnaval passado, que eu estou aqui com o libreto do carnaval de 2020, já fui carnaval de 2020, fui campeã, improvável, agora eu vou adiar o concurso. Não estou competindo com ninguém, eu vou fazer criatividade. E aí fizeram uma bossa diferente, o mestre Cissa foi lá e meteu uns pratos, e aqueles pratos deram um clima circense ao carnaval. Eles pegaram uma carta de um Pierrot do dia 5 de março de 1900 e tal, né? Lá 1910, 1915, 1917, lá no início, quando aconteceu a pandemia da gripe no Rio de Janeiro, morreu muita gente também. Então, eles pegaram tudo isso, essa tragédia, e fizeram mais arte. Eu acho que não ficaram tão no aspecto literal daquilo que, obviamente, nós podemos assistir da crítica social imediata, mas tocaram nas feridas e, ao mesmo tempo, trouxeram uma doçura muito, muito particular, muito artística, que me emocionou bastante. É claro, todo carnaval feito com bom gosto é válido, mas tem algumas figuras que se destacam, né? O Joãozinho Trita, por exemplo, ele fez um carnaval que não foi entendido na sua época com lixão, né? Hoje a gente está aí com os homens do saco pelas ruas do Rio de Janeiro como a grande legião de desassistidos do Brasil. O Joãozinho foi muito visionário nesse sentido. Então, eu penso que o carnaval tem isso. Vai ganhar alguém porque seguiu o regulamento.
mas tem uma galera muito visionária que está vendo muito além do que é o imediato, né? E, para mim, essa galera, esse ano, estava na Viradouro. Os outros carnavais vieram bonitos, mas a Viradouro foi o ponto fora da curva. Vladimir, depois você coloca aí na sua pauta, né, para nós debatermos aqui no próximo contraponto, você que também é um apaixonado pelo mundo do samba, a Viradouro, que você menciona de forma muito, muito brilhante, mas pela primeira vez na história de uma escola de samba, nós assistimos, né, uma rainha de carnaval que ganhou o estandarte de ouro, que foi a melhor rainha de bateria da passarela do samba, perder o posto, né? A Raíssa, que era a rainha vitoriosa, né? Perdeu o posto para a Érica Januza. E ninguém conseguiu entender como é que a Raíssa, que foi estandarte de ouro, que foi a melhor rainha do carnaval, perde o posto para a Januza. Uma coisa assim inacreditável. Mas vamos falar disso um próximo dia. Gabriel Santos, o nosso prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele, né, o comprovante da imunização contra o Covid, que era exigido desde o dia 12 de novembro do ano passado, foi extinto. O Paes suspendeu o passaporte de vacinação na cidade do Rio de Janeiro. E aí, por que a suspensão só depois do carnaval? Você responde, Gabriel Santos, logo após o nosso intervalo comercial. Você que está em casa, não saia do contraponto. Estamos no terceiro bloco do Contraponto e hoje ainda você terá a nota 10 e a nota 0 dos nossos amigos debatedores. Pois bem, Gabriel, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, confirmou nesta última segunda-feira, dia 25 de abril, que o passaporte vacinal deixará de ser exigido na cidade do Rio de Janeiro. E esta declaração veio justamente depois do carnaval. Será que o passaporte funcionou na folia, Gabriel? Então, acho que esse passaporte eu não via funcionando há muito tempo. Eu vi algumas vezes durante a exigência do passaporte ao Engenhão, por exemplo, assistir jogo, e era um dos lugares que deveria ser exigido e não pediam. Levei meu filho no parquinho do Play City no Nova América, também não exigiram. Então, virou uma situação toda onde não estava ocorrendo. Era uma coisa que era de fachada. Era muito mais para agradar a população e tentar assim, a gente está fazendo a nossa parte. Se está cheio, é porque vocês não se cuidaram, é porque você não tomou a vacina, mas a gente está pedindo. A nossa parte foi feita, a gente está controlando. Só que era uma coisa que, na prática mesmo, já não era exigido, já não era posto em prática. Veio um carnaval que eu duvido que tenha sido exigido na Sapucaí para aquela quantidade de gente, e o Covid não está morto ainda, a gente está vendo que a China está voltando a ter problemas, tudo bem que a taxa de imunização no Brasil é maior do que na China, mas não dá para descartar a doença, uma doença que já vitimou muitas pessoas. Aqui em Teresópolis a gente já está com quase 1.000 mortos pela Covid, teve uma morte agora em abril, então essa morte, é uma morte? Não, não é um número, é uma pessoa, foi uma família que deixou de ter aquele ente querido junto deles, e é uma coisa que não é brincadeira. A gente tem que aprender a conviver com a doença? Sim, a gente tem que aprender, mas tem que aprender a conviver da melhor forma. A vacina é importante, já mostrou da sua importância, e realmente, se for para ter um comprovante vacinal que seja só de fachada, melhor não ter. Eu acho que leis são feitas para serem cumpridas. Se a gente vai criar uma lei para não ser cumprida, é melhor que ela não exista mesmo, e vamos deixar rolar então e ver o que vai dar. Porque se for para ter uma lei lá só para constar, aí é totalmente errado. Eu acho que deveria manter a lei ainda, mas vamos ver o que vai dar essa escolha do prefeito. Olha, o Marcelo Rosa me chamou a atenção aqui, Vladimir Cavalcante. Na realidade, nós estamos no último bloco do Contraponto, né? O Contraponto passou acelerando, então
Na realidade, eu falei só, logo daqui a pouco teremos a nota 0 e a nota 10, então é nesse bloco ainda, porque estamos no último bloco do contraponto. Enquanto vamos aqui conversando, Gabriel Santos e Vladimir já vão pensando aí na sua nota 10 e na sua nota 0. Vladimir, como estamos falando aqui de saúde, né? A classe, quer dizer, não a classe política, parte da classe política de Teresópolis ainda pensa no município teresopolitano de forma real. Agora, não é novidade para ninguém, Vladimir, que os hospitais, né, de Teresópolis, os hospitais particulares, nunca receberam tanto dinheiro como vem recebendo, né, através da gestão do atual prefeito, o Vinícius Claus. E aí, o Vladimir, dizem que o prefeito terá noção da sua administração pós deixar o seu mandato. E segundo a apuração, inclusive, do portal A Questão, o prefeito teria chutado o balde porque, segundo a pesquisa, no Diário Oficial, o município mostra que o prefeito ordenou pagamentos irregulares de mais de 7 milhões de reais para o maior fornecedor do governo em 2022. E aí, Vladimir, quando teremos, de fato, uma campanha onde o gestor, durante o percurso eleitoral, pregará um discurso e quando, então, depois de empossado, irá fazer valer, de fato, aquele discurso de campanha? É difícil acreditar que isso vai acontecer no curto prazo, né? Daria aí uns 3.000 anos para a gente conseguir alcançar esse patamar. Agora, temos que começar com um tijolinho hoje, agora. Você deve lembrar que nós trabalhamos na época do fatídico Jorge Mário, né? Jorge Mário vai embora, deixa a cidade em paz, né? Ali eu acho que foi um marco para a cidade de Teresópolis, foi uma virada importante. As pessoas começaram a entender o que é diário oficial, começaram a entender que existe uma Controladoria Geral da União, e essa controladoria ela tem mecanismos, tem instrumentos que talvez não sejam do interesse da máfia, que se apropria das circunstâncias, das calamidades. A máfia da calamidade pública está aí. A gente sabe disso, né? Quando abriu a porteira, a lei que permitiu que cada município decretasse estado de calamidade pública, ela foi uma lei pensada para o bem. Mas veja o que aconteceu. Você deu o direito a todos os municípios do Brasil, que são mais de 5 mil e blau, de fazer o quê, basicamente? De assinar uma despesa que não precisa haver prestação de contas, né? Eu, nesses últimos 2 meses, me dediquei a estudar contabilidade e finanças, recuperando conceitos de 40 anos atrás, um momento que eu acho que o Brasil sofre com a inflação, o povo sofre com o aumento das contas, bandeira dupla vermelha na luz. Quer dizer, tudo isso está integrado, tudo isso impacta a sociedade, né? O dinheiro público, ele é bom ou ele é ruim? Ele é bom quando você tem que pegar o imposto do contribuinte, do trabalhador, na fonte, aí ele é bom. Aí o dinheiro público é ruim quando você tem que pegar ele para investir na saúde pública. Aí ele é ruim. Não. Aí ele tem que alimentar o setor privado. As tetas só valem se forem parar na boquinha do empresário. Porra, desculpa o palavrão, irmão, mas isso é inaceitável, né? Eu acho que o pano de fundo é esse. A gente tem que construir uma sociedade esclarecida, né? Que não coloque o público contra o privado, que não coloque quem trabalha contra quem trabalha também. Agora, os oportunistas, os superfaturadores, os que fazem projetos fantasmas, esses a gente tem que enquadrar. A lei está aí, né? E olha, Vladimir, nós vamos nos próximos contrapontos,
Vamos começar a falar um pouquinho mais dos problemas de Teresópolis, né? E essa cortina, porque na realidade a Câmara de Vereadores, aí não são todos, né? Obviamente que existe ali o joio e o trigo, e nós temos que separar o joio do trigo. Existem vereadores que estão por trás das cortinas, afirmando que são oposição ao governo municipal, mas no fundo, caminha ombreados, né? com essa mancha ruim chamada administração municipal. Vlad, nós estamos chegando ao final do contraponto, e aí eu quero, nesse momento, ouvir aí a nota 0 e a nota 10 do nosso doutor Gabriel Santos, e já convidá-lo para um próximo contraponto para discutirmos um pouquinho mais a cidade de Teresópolis. A nota 10, vou até aproveitar um pouquinho da fala de vocês, e acho que vai para o Diogo Nogueira, que mostrou o quão bom é o carnaval, como é o momento de união, de celebrar, e ele deixou o coração portelense um pouquinho de lado para acompanhar a Paola no desfile da Grande Rio, que eu acho que é uma das grandes favoritas ao título. Acho que a comunidade de Caxias merece, já chegou a hora, então vai ali para o Diogo Nogueira e para o desfile da Grande Rio como um todo. E a nota 0, sem dúvida... A nota 0 do amigo Gabriel. Mais uma vez, falha, depois eles... Gabriel, gostaríamos que você repetisse a sua nota 0. Repetir aí a nota 0. A nota 0 vai para a gestão Vinícius Clausen, que falava que era uma cidade que só faltava gestão e continua faltando. Eu não sei quanto tempo o Vlad não vem a Teresópolis, mas já tem gente que sente saudade do Jorge Mário, Vlad. Para você ver. Não, faz isso não, filho. Faz isso não. Não conheceram. Não conheceram. Tem gente que já sente. Porque... Não, pelo amor de Deus. Faz isso não. Faz isso não. Não, aí é Apocalipse. Aí é o 6º Apocalipse. Por favor. Ainda não. Estamos vivendo ele na gestão Vinícius. A gestão Vinícius está levando a gente para o Apocalipse. Bem, vamos cuidar disso. Vladimir Cavalcante, a sua nota 0 e a sua nota 10. E antes, Vladimir, só pegando um gancho aqui na fala do Gabriel, por uma questão de ética, eu não posso falar nesse momento, né? Já para o Carnaval de 2023, né, teremos uma escola do Grupo Especial homenageando a Portela. E aí eu vou deixar, obviamente, a escola primeiro fazer aí o anúncio e, obviamente, mostra, né, demonstra aí realmente a união do Carnaval Carioca. Essa é a grande verdade. Vladimir Cavalcante, nota 0 e nota 10. Vou começar com 0. Realmente, há cerca de 5 anos atrás, eu parei de frequentar o Sambódromo, de fazer cobertura jornalística, porque nós perdemos uma profissional que estava ladeando ali o momento em que o carro da Tuiuti, que é reincidente nesse carnaval, pegou mais uma cadeirante, que estava junto com alguns bombeiros sendo atendida, né? E, portanto, a minha nota 0 é para esse despreparo completo. Não vou atribuir o despreparo aos carnavalescos. Eu acho que eles fazem a parte deles. Agora, nós precisamos de uma legislação que entenda que o veículo, seja ele qual for, um patim elétrico nas calçadas de Copacabana, um carro, uma bicicleta. Eu tenho aqui em casa, vocês sabem disso, sempre andei de bicicleta em Teresópolis. Comprei uma bicicleta Monarch e a Monarch me manda um manual sobre leis de trânsito. Então, a nota 0 é para a infraestrutura de logística e movimentação veicular que acontece no Carnaval. Eu acho que ela tem que ser enquadrada dentro de leis específicas que podem ser perfeitamente realizadas pela Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro e também com o apoio da Câmara dos Deputados, né? Temos deputados estaduais e temos os vereadores que poderiam perfeitamente se dedicar a montar grupos técnicos que cuidassem de uma infraestrutura de carros revolucionária. Elétrica. E a nota 10? A nota 10. A nota 10 eu já dei. Já dei. É viradouro. Pela arte. Não vai ganhar o carnaval, mas pela arte, pela visão de futuro, pelo que eles fizeram de contribuição artística. Para mim, foi além da conta. Maravilha. Muito obrigado aí, Vladimir Cavalcante. Muito obrigado também ao doutor Gabriel Santos.
E muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto. E a todos da nossa equipe que ficam aí atrás das lentes, sob o comando aí do amigo Marcelo Rosa. Eu, Demerval Casimiro, vou ficando por aqui, desejando a todos uma boa semana, né? E até a próxima, quer dizer, até a próxima não, até o próximo Contraponto.